Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Por favor, você pode ficar em pé e abrir a sua Bíblia no Salmo 15. Esse salmo é muito maravilhoso demais. Salmo 15. Esse salmo tem a ver com a mensagem de hoje. O que Deus espera do seu povo. Que na minha Bíblia diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura ou juros indevidos, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Então, a pergunta aqui que se faz no início é: quem habitará diante do Senhor, na presença do Senhor? E ele responde: aquele que vive com integridade, aquele que é puro, aquele que tem a justiça de Cristo, está vestido com a justiça de Cristo e que sempre fala a verdade com sinceridade. Amém. Oremos. Amado Pai, muito obrigado porque a sua palavra nos coloca um padrão e depois ela nos dá capacidade para cumprir este padrão, nos dá poder para subirmos esses degraus, para, ó Deus, subirmos no santo monte do Senhor. Diz a sua palavra: quem habitará no monte do Senhor? A palavra de Deus diz então e responde: o que é puro de lábios e de coração. Pai, quero te agradecer, Senhor, por este culto. Quero te louvar por esse dia, por essa hora, por esse momento. O Senhor está aqui, ó Deus, nós estamos em Ti, o Senhor está em nós. Nós somos Teus, Tu és nosso, Pai. Ó Deus, nós te chamamos de Pai e podemos gozar esse privilégio, dessa filiação miraculosa que veio a nós, tão grande salvação, tão grande graça, e nos alcançou, homens perdidos, pecadores, caídos, inimigos da cruz, inimigos de Cristo. Fomos encontrados e fomos livrados, ó Pai, do cativeiro que nos prendia, e fomos libertados e trazidos para o seu reino. Ó Deus, alcança todas as vidas no mundo inteiro, Pai, e fortalece os seus nessas horas tão difíceis da humanidade, ó Pai, e derrama sobre todos nós a sua sabedoria, Pai, a sua instrução, ó Deus, e também o seu renovo, Pai, para que sejamos fortalecidos em nosso homem interior. Ó Pai de graça e de poder, que nos reuniste aqui e estás reunido com os teus filhos em todo o mundo, Pai. Receba a honra, a glória, o louvor, o poder, a majestade, o império e a soberania, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus. Paz do Senhor, igreja. Que você louve ao Senhor nessa noite. Nesse mesmo espírito de oração, eu peço para você, feche seus olhos, continua falando com Ele. Dá lugar ao Espírito Santo para falar com você nesse dia. Acalma seu coração se você chegou talvez correndo para o culto, preocupado com um monte de coisa. Adora ao Senhor nessa noite, em espírito e em verdade, porque Ele está aqui para receber a sua adoração. Que nós como igreja possamos estar unidos numa só voz e num só propósito: adorar ao Rei dos Reis, exaltar o nome daquele que é digno de todo louvor e toda adoração.
Nós te bendizemos, Jesus, pelo nosso dia, pela nossa rotina. Nós sabemos que mesmo em meio ao nosso cansaço, o Senhor é a nossa força, Pai. Se você tem se preocupado tanto com os seus problemas, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, agora encontra descanso no Senhor. Volta seus olhos para Ele, volta seu coração para Ele. Seja sensível a ouvir a voz do Senhor nessa noite. Permita com que os louvores toquem o seu coração e que os seus louvores toquem o coração de Deus. Nós te bendizemos, Jesus. Meus dias já se vão como areia entre os meus dedos. Ao que posso me apegar, pois tudo vai passar. Mas teu sorriso e o teu olhar permanecem o mesmo sobre mim. O que tenho eu além de ti? E que certeza do amanhã? E que motiva pra sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de ti? E que segurança em você? E que motiva pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? A terra vai passar e nada nela vai ficar. Todo ouro é abandonado e tesouro é esquecido. De que vale a minha riqueza na face da morte? Mas de mãos vazias e o coração cheio, eu abro mão dos meus caminhos para andar em ti. Oh, o que tenho eu além de ti? E que certeza do amanhã? E que motiva pra sorrir? Se não for você, que tenho eu além de ti? Que segurança em meu ser? E que motiva pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha jornada, és o meu destino. Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha jornada, és o meu destino, ó Deus meu.
Sabe, essa canção ela fala a respeito de uma realidade da nossa vida. A gente está apegado demais às coisas dessa terra, aos nossos problemas. A gente se esquece de qual é o nosso bem maior, de que nos vale, a palavra do Senhor nos diz, de que vale o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma. Talvez no nosso dia a dia a gente está tão preocupado, tão atarefado, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus em tantos momentos que Ele fala conosco abertamente. E durante essa semana eu tive uma experiência com isso, chegando do trabalho, corrido, cansado, e aí eu abri minha caixa de correio para ver se tinha alguma correspondência, alguma conta, alguma coisa, e eu me deparo com uma folha de caderno rasgada, com uma palavra escrita à mão, sem referência, sem nome de denominação de igreja, sem número de telefone, sem nada. Simplesmente a passagem de Isaías 53 que dizia: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que é você no meio da sua semana, no meio da sua correria, onde você não está nem esperando ouvir Deus falar, você se deparar com uma coisa tão simples, tão singela, e mesmo nesse momento você conseguir sentir o cuidado de Deus? Eu te convido a, no meio da sua correria, no meio dos seus problemas e das suas tribulações e dos seus pensamentos, você conseguir encontrar momentos como esse de enxergar e de ouvir a voz de Deus, mesmo em coisas tão pequenas, enxergar que Ele tem cuidado de nós. Porque um dia nós andávamos desgarrados, distantes do Senhor, mas fomos resgatados pelo seu sacrifício na cruz. Porque eu bem sei, ó Senhor, que eu não sou merecedor do seu amor nem do seu cuidado. Porque eu sei quão falho eu sou. E ainda assim, ó Deus, diante da minha corrupção e dos meus erros, eu consigo experimentar o seu amor. Que você experimente também do amor de Deus nessa noite. Que você receba do abraço e da paz do Espírito Santo. Porque Ele se entregou na cruz por você. E é isso que diz essa canção. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Só você cante. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu
pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abertos, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo seu amor, Jesus. Bem, pode sentar, amados. Glória a Deus, né? Que bom, né? Estar aqui hoje, tranquilos. E eu agradeci a Deus por esse dia que nós tivemos. Nós já vencemos mais este. Esse aí já foi. Agora amanhã virá outro. Mas está tudo nas mãos de Deus, né? Nós vamos agora interceder pelos nossos enfermos aqui da igreja. Há várias pessoas enfermas. Vamos orar pela saúde do irmão Antônio Lázaro. Vamos orar pela saúde, recuperação da Betinha. Vamos orar pela saúde dos seus parentes. Alguns dos nossos parentes estão adoecidos, né? Seja pela idade, seja pelas enfermidades mesmo. E nós precisamos clamar. A Bíblia diz: clama a mim. Clama a mim. Às vezes não é uma oração, é um clamor diferente. Clamor é algo insistente. É algo que você ali põe todo o seu coração naquela oração. É onde você realmente deseja algo de Deus. Isso é clamor. Clamor é até um grito. É uma oração assim de peito aberto. É uma oração escancarada. Onde de fato a gente clama, né? Clama como se estivesse batendo fortemente numa porta. Por isso que ele diz batei. Quando ele fala batei e abrir-se-vos-á, não é uma batidinha assim, levezinha, não. É batendo mesmo, com força. Batei. Porque Deus, Ele gosta de coisas intensas e pessoas intensas. Ele está querendo mais de nós. Porque Ele sempre é intenso em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é. Intenso absolutamente. Por isso que Ele fala várias vezes nas Escrituras, de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Isso aqui é tudo, é todo. É absoluto, é pleno, é intenso. Então nós vamos clamar ao Senhor. A Bíblia diz: clamou ao Senhor este aflito, ou este aflito clamou ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então de fato Deus ouve o clamor do seu povo. Havia um casal de missionários no começo do século XX, que trabalharam na China, na época da Revolução dos Boxers, lá na China, 1901, 1902, século novo começando. Esses missionários tinham filhos pequenos, e eles até perderam um filhinho debaixo das patas de um cavalo de um soldado chinês. E eles superaram esta tragédia, eles permaneceram lá. E Jonathan e Catherine Gofor, essa esposa do missionário, a Catherine Gofor, ela escreveu um livro. E eu gosto do título desse livro, talvez não exista mais este livro no Brasil. E diz assim, pequenininho o livro: eu sei que Deus responde às orações. Você não precisa nem abrir o livro, né? Só o título do livro já te impacta.
Sabe por que ela escreveu esse livrinho? Porque ela sabia que Deus responde às orações. Ela viveu essa experiência. Eles fizeram um ministério maravilhoso lá, mas com muito sofrimento, que teve muito fruto, mas com muito sacrifício. Eu sei que Deus responde às orações. Aleluia. E quero convidar o pastor Hildo para chegar aqui para orar. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: eles confiam em carros de guerras, em carros de guerra. Isaías 31. Mas a palavra de Deus diz que nós não confiamos em carros de guerra, mas nós confiamos no Santo de Israel e no Senhor Deus Todo-Poderoso. Isaías 31, os primeiros versículos. Que nós nos apeguemos ao Senhor, que nós nos apeguemos ao trono da graça. A Bíblia diz aqui em Isaías 32, 8: mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. Se você é um nobre, uma nobre diante do Senhor, você continuará em pé. Aleluia. Pastor Marcos, boa noite, a paz. Quando o pastor Marcos falava ali, eu lembrei de uma passagem que eu lembrei durante essa semana, da oração de Daniel. Quando Daniel orou, e no tempo dele ele achava que estava demorando. Só que aí depois o anjo chega e fala para ele que Deus havia respondido a oração naquele momento. Não demorou nada. É porque toda vez que nós oramos, dobramos nossos joelhos e nos apresentamos a Deus, existe toda uma potestade, toda uma linha espiritual demoníaca que não quer que aconteça, não quer que aquela oração seja entregue a resposta a nós. É por isso que quando fala-se de clamor, é por isso que nós devemos abrir o nosso coração, a nossa alma e clamar a Ele constantemente. Porque Tiago disse que pode muito a oração de um justo. Então, quando um justo ora, realmente os céus se movem. O céu se move porque Deus, Ele responde às nossas orações. Eu vou pedir a você que pode, se coloque de pé. E hoje você não vai simplesmente ouvir a oração do Hildo, não. Você vai abrir seu coração a Deus. E se houver, se você conhecer, eu sei que você conhece alguém que está enfermo, venha representar ela aqui no altar. Venha representar essa pessoa. Porque irmão, nós servimos a um Deus que pode tudo. Nós servimos a um Deus que se move, que trabalha, que age. E é esse Deus, justamente esse Deus que está presente aqui, agindo em nossa vida, visitando os enfermos, tocando as pessoas. Então, em nome de Jesus, comece a levantar sua voz, abrir seu coração para que Deus possa agir. E os principados e as potestades possam cair por terra. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez nós se colocamos na Tua presença, Senhor. Colocamos na Tua presença, ó Deus, em oração. Ó Deus, claro que já louvamos o Teu nome, já engrandecemos o Teu nome, mas nesse momento, ó Pai, nós queremos apresentar algumas questões que têm, ó Pai, incomodado o nosso coração, Pai amado. O que tem incomodado nosso coração nos últimos dias, ó Pai, são as pessoas enfermas, ó Deus. Quantas pessoas estão doentes, ó Pai, precisando de um toque, precisando, ó Pai, de cura. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós não estamos falando apenas da doença física, ó Pai, que ataca o corpo, Pai, mas também aquela doença, ó Deus, que ataca a alma, como as depressões, ó Pai, todas as doenças psicossomáticas, Pai amado.
Em nome de Jesus, ó Pai, começa a tocar, Senhor, o homem, a mulher que está em depressão, ó Pai, que está pensando, ó Pai, em suicídio, Pai amado. Em nome de Jesus, começa a tocar essa vida, começa a tocar essa pessoa, Pai, para que ela, ó Pai, sinta-se cuidada, para que ela sinta-se, ó Pai, amada, acolhida pelo Senhor. Ó Pai, coloca pessoas, ó Deus, na sua vida, para que ela possa sentir, ó Deus, o teu toque na sua alma, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, também aqueles que, ó Pai, estão hospitalizados, ó Deus, que estão travando, ó Pai, aquela guerra, Senhor, entre a vida e a morte, Pai amado. Começa, Senhor, a visitar os leitos dos hospitais, ó Pai. Começa, Senhor, a entrar nas enfermarias, ó Pai, nas UTIs, ó Deus. E começa, Deus, a tocar as vidas, ó Pai, para que elas vejam e sintam o teu poder, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós também queremos pedir por aqueles, ó Pai, como no caso, o nosso querido irmão Lázaro, Pai, que, ó Pai, passou por um período, Senhor, crítico de doença, ó Pai, e está hospitalizado. Pai amado, que Tu possa tocar, Senhor, a sua saúde, o seu corpo, aonde ele se encontra. Conforta o coração da família, conforta o nosso coração, porque nós sabemos que a vida dele está em Tuas mãos, Pai amado. Nós também queremos, ó Deus, pedir, ó Deus, pela Beth, Senhor. Ela está tão bem, Pai amado. Acabei de vê-la. O Senhor tem cuidado dela, tem sustentado, tem fortalecido. Continua fortalecendo, continua reestruturando, Pai amado. Toque, Senhor, também a Bia. Toque também o Vinícius, Pai amado, para que eles possam ter estruturas, ó Pai, para continuar, Senhor, buscando a Tua presença. Pai amado, nós, ó Pai, estamos passando por um período tão difícil, Pai. O mundo inteiro está passando por isso, Pai amado, porque as nossas famílias estão assoladas, ó Deus, por enfermidades, ó Pai, na alma e no corpo. Mas nós não tememos, ó Pai, porque a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Autor e Consumador da nossa fé. Pai amado, em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor, continuar enchendo o nosso coração de alegria, de paz, transbordando a nossa alma, Senhor, de gozo, Senhor, para que venhamos, ó Pai, sentir a Tua alegria brotar mais e mais, Senhor, em nossos corações. Fortalece o Teu povo que está aqui representando, ó Pai, enfermos, ó Pai. Ajuda-os, ó Pai, que estão aqui representando, Senhor, pessoas, ó Pai. Não sabemos o nome de todas, mas sabemos que o Senhor conhece cada uma delas. Então vai tocando, vai visitando, Senhor, aonde ela esteja, Senhor, e vai liberando a cura, Pai. E esse espírito de enfermidade, ele bata em retirada, em nome de Jesus, porque há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, e nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Essa é a nossa oração, Pai, que é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e cremos na resposta que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Puxa, quantas orações foram feitas aqui. Pode sentar, irmãos e irmãs. Eu orei aqui não por uma pessoa, mas por várias pessoas aqui da igreja, que não são aqui da igreja. Meu Deus do céu, que tempo precioso. Glória a Deus. Quero convidar o Mateus, ele tem um breve testemunho para dar aqui para nós. Aqui em cima, irmão. Aí também dá. A paz, igreja. É uma coisa muito simples que aconteceu comigo ontem. E eu li uma coisa em Mateus 18, 19. É uma coisa muito simples, mas veio de Jesus. E tudo que vem de Jesus, eu acredito que seja... Não é nada simples, cada uma das coisas que vem dele. E diz o seguinte: em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será conseguido por meu Pai que está nos céus. O Ricardo falou uma coisa, que nós devemos dar valor às pequenas manifestações do Espírito. Ele falou com outras palavras,
Mas o que aconteceu? Meu tio, ele comprou um HD novo para o computador dele, e é muito burocrático atualizar aquele computador dele. E eu fiquei 3 dias, irmãos, 3 dias com o computador dele na minha casa. Tentei de tudo, acessei todos os fóruns, acessei todos os vídeos do YouTube, em inglês, português, russo. Baixei coisa russa. Eu fui longe, não consegui arrumar. No 3º dia eu falei, eu não consegui, tu vai ter que pagar para alguém, é isso. Aí eu estava na casa dele, naqueles últimos momentos, assim. Aí eu tenho uma tia, ela se chama Elisângela, e ela é uma mulher de muita fé. Ela é da igreja, veio de outra cidade, então ela não frequenta aqui, mas ela é uma mulher de muita fé. E eu falei, tia, ela não entende nada de computação. E eu falei, tia, me ajuda a consertar esse computador, por favor. E ela falou uma coisa sobre aquilo que está escrito, se vocês dois concordarem a respeito de algo. Ela falou, você está falando mal, está brigando com o computador? Aí eu falei, inconscientemente, a gente não funcionou durante 3 dias, imagina como eu estava chamando o computador. Aí ela falou, então para de falar assim com o computador e pede para que Jesus Cristo te ilumine. E eu falei, ela tem razão. E no mesmo momento que ela falou isso, eu e ela falamos, Jesus Cristo, nos ilumina para conseguir solucionar esse problema. Meu tio, nesse exato momento, ele saiu, ele foi no quarto dele e me chamou, Mateus, vem cá. Ele tinha achado um vídeo. E ele falou, tenta fazer isso. Era apertar 3 botões, irmãos. Eu fiquei 3 dias, eu procurei em todos os lugares. Era apertar 3 botões. Aí eu voltei para o computador e falei, bom, eu não acredito que vai funcionar apertando 3 botões, mas eu já tentei de tudo, por que eu não vou tentar mais uma coisa? E eu apertei, irmãos, e aconteceu. Eu apertei 3 botões e funcionou. E aí eu falei, bom, não acredita quem não quer, porque acabou de acontecer um milagre, uma manifestação do Espírito aqui nesse momento. E um outro testemunho, semana passada, tinham 15 pessoas aqui ao todo. E eu falei para a Tayla Marina, falei, eu quero, em nome de Jesus Cristo, que tenha no mínimo 16 pessoas no próximo culto. E hoje tem 30 pessoas aqui, irmãos. Amém. É tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus faz todo tipo de milagre mesmo, né? Sim, Rose. Tá vendo? Você estimulou aqui os irmãos a darem testemunho, Mateus. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz. Boa noite a todos, a paz. Eu lembrei pelo testemunho do Mateus, né? A semana retrasada, o meu filho também derrubou o computador e eu falei assim, meu Deus, o computador ficou todo piscando assim, tinha acabado de comprar o computador por causa da pandemia, né, para ele estudar. A hora que caiu, ficou só piscando, assim, eu falei, não travou todos os botões, eu não sabia o que fazer. Meu filho já começou a ficar nervoso, aí eu falei, ai filho, vamos orar. Você ora, e eu falei assim, eu também vou orar e vou pedir para Deus, porque seu pai amanhã vai brigar por causa disso. Aí eu falei, vamos pedir para Deus, e não é que no outro dia o computador estava bom. Eu falei, glória a Deus, porque estava pifado. Então é só isso, obrigada. É tudo isso, né? Olha, eu costumo dizer assim, se Deus nos der um alfinete, nós vamos dar pulos de alegria por este alfinete. Não é pelo alfinete, é por quem deu o alfinete. Então, Deus faz, Deus é, Deus pode, Deus tem, Deus é maravilhoso. Nós vamos ofertar, dizimar na casa do Pai. Feche os olhos, amado Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, ó Pai. Se estamos aqui, ó Pai, abrigados, debaixo desse edifício, dentro desse edifício, foi por causa da fidelidade dos dizimistas, nestes 23 anos, ó Pai. Foi por causa da fidelidade dos ofertantes, nesses 23 anos, quase 24 anos, de existência dessa igreja neste bairro. Nós te agradecemos porque hoje, mais uma vez, podemos contribuir com alegria na sua casa e na sua causa, para avanço do seu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Janaína, por favor.
Então, sábado, os nossos jovens, a gente fala muito JNI, o culto está sendo transmitido e muitos não sabem, talvez quem assiste pelo YouTube não sabe o que é JNI. Então, JNI é Juventude Nazarena Internacional. Toda a sigla, ela tem que ser explicada depois de ser pronunciada, né? Às vezes nós falamos MNI, Missões Nazarenas Internacionais. EBD, Escola Bíblica Dominical, né? É uma palavra técnica, né? É uma sigla. E a nossa JNI, Juventude Nazarena Internacional. Por que é internacional? Porque não é esta juventude, é essa juventude junto com toda a juventude nazarena do mundo todo, em 163 países. Por isso que chama internacional. Somos uma só igreja em todo o mundo. E nós vamos convidar você para estar aqui sábado, 19h30, que é o último encontro do ano, Iago. E o Iago está convidando que todo mundo que chegue com um prato de uma coisa para comer, assim, bem gostosa, assim, ou doce, ou salgada. E se quiser você ir além, traga alguma coisa para beber também, um suco, um refrigerante, algo assim. Então, daí, depois do culto, a confraternização, a despedida, e retornamos no primeiro sábado de janeiro, se Deus permitir. Domingo, 8h30, o registro das pessoas que vão chegar e se registrar para participarem da assembleia anual local da nossa igreja aqui. Nossa assembleia que corresponde ao ano de 2020, né, que terminou, nosso ano eclesiástico terminou em 30 de novembro. Nós já estamos num novo ano eclesiástico dentro da Igreja do Nazareno, que começa em dezembro e termina em novembro. E nós vamos dar relatórios, nós vamos ouvir os relatórios, vamos prestar contas a vocês. 9h o início. Que Deus te abençoe. Quero convidar o Herbert para chegar aqui, transmitir a palavra de Deus a nós e orar por ele agora e por sua esposa e por seu casal de filhos, por sua nora. E é um netinho, uma netinha, como chama? Laura? Laura, você pode orar por ele também, por favor? Amado Deus, abençoa o teu servo. Nós pedimos mais uma vez por ele, pelo seu corpo, alma e espírito, sua vida, família, ministério, trabalho, seus alvos, anseios, suas lutas, para que em tudo ele seja mais que vencedor e continue triunfando, Pai, diante do Senhor, diante dos homens, fazendo a sua vontade, ó Pai. Abençoe a sua esposa, seu casal de filhos, sua nora, sua netinha e os seus parentes, ó Pai, todos. E o usa agora com grande poder, em nome de Jesus. Amém. A paz da igreja. Amém. Esses dias estava sendo questionado por alguns irmãos. E até alguns vídeos foram mandados para mim, falando sobre o anticristo e a marca da besta. Várias pessoas me questionaram. E eu falei para eles assim, irmãos, antes de eu estar preocupado com a marca da besta, eu, como servo do Senhor, eu tenho que estar preocupado em ter o selo da promessa. Só assim você vencerá a besta, a marca, e seja o que vier, você tendo o selo da promessa, estamos garantidos a nossa jornada no céu. E o meu tema hoje, que foi dado aqui para nós lermos, é vida de santidade ao Senhor. E o nosso texto se acha em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 13 ao 21. Queria falar até o 25, mas como o nosso tempo não dá, vamos até o 21. Quem achou, diga aleluia! Glória a Deus. Diz assim a palavra. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo.
como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocarem como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, e que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Pedro, quando ele escreveu essa carta, irmãos, ele escreveu essa carta em meados de anos 60 a 65, depois de Cristo. Ele enviou essa carta para as igrejas, vamos falar na linguagem de hoje, da Euroásia, né? Para aquelas igrejas da Capadócia, dos irmãos que estavam refugiados nesses locais, porque havia uma grande perseguição do Império Romano. E essa mensagem que ele veio trazer para esses irmãos aqui, mesmo em meio a essas batalhas, mesmo em meio a essa opressão, nós nunca podemos perder a santidade diante de Deus. Nós não podemos deixar nossa fé esmorecer pelas circunstâncias que ocorrem, pela pressão que vem nos sendo dadas dia após dia. Um exemplo disso aí nós vemos nessa pandemia, que vemos mercados lotados, ônibus lotados, há uma restrição para várias coisas. Mas olhamos com os olhos da fé e vemos que isso é apenas o princípio das dores que está sendo chegado para nós. Muitos crentes ficaram com a fé abalada. Muitos crentes começaram a acreditar mais no poder do vírus do que no poder da salvação de Cristo. Sexta-feira passada, o pastor Edmilson foi maravilhoso, falando que aqui essa peneira foi feita por Deus para mostrar quem é realmente dele. Aqueles que pertencem realmente ao reino dos céus, aqueles que são selados pelo sangue do Cordeiro. Temos que ter consciência, irmãos. Consciência que apesar de toda a luta que vier, toda a opressão que vier, estamos firmes nas promessas de Deus. E isso ele nos leva a viver uma vida de santidade. Vamos decorrer o texto, só para vocês entenderem um pouquinho. O verso 13 fala: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isto? Que sejamos alertados a preparar o nosso entendimento de forma sóbria na revelação de Cristo. Olha, em Efésios capítulo 5, o verso 17 e 18 diz: por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Sobriedade. Meu avô fala que bêbado, quando cai no chão, só serve para ser lambido por cachorro a boca. Falta de consciência. O Senhor nos convida a ter consciência, sabedoria nele, por ele.
Porque o nosso Deus é um Deus racional, Ele é um Deus inteligente. Ele nos fez pessoas inteligentes, não para ficar se embriagando com as coisas que este mundo tem oferecido. Você já viu que tem gente se embriagando só com notícia ruim? Tem gente que tem prazer de ver, não sei se existe ainda, Cidade Alerta, né? Esses trem doido aí. Tem gente que se embriaga com essas coisas, se embriaga com notícia ruim. E pior não é isso, pior que é crente. Crente, e hoje nós temos na facilidade da internet, que ao invés de você estar olhando essa porcaria, se enchendo de coisas que o mundo te oferece, você poderia estar se embriagando, se enchendo do Espírito Santo. Netflix, não vou ser hipócrita, eu assisto. Mas, na hora que você vê que aquilo está se tornando nocivo, cortar, buscar a palavra, se encher do Espírito. Uma vida de santidade, meus irmãos, Deus manda a gente ter ciência e consciência, entendimento. Você tem entendimento da palavra, da vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus é que todos fossem salvos. Mas para ser salvo, só entra no céu, como foi pregado, foi lido aqui. Quem tem mãos limpas, quem vive em santidade. Essa é a primeira coisa que Deus te oferece, que me alerta. Segunda coisa que eu vejo, no verso 14. Como filhos obedientes, não viva conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Somos convidados a viver uma nova vida em Cristo, com uma nova mentalidade e um novo modo de agir e de ser. Você consegue entender isso daí? Você tem vivido essa novidade de vida que Deus ofereceu para você? Ou você ainda está preso à velha criatura? Ou você está preso às suas velhas manias? É necessário, irmão, de a gente se rasgar, como o pastor falou em clamar, é se rasgar. Uma coisa que Deus não nega é um coração contrito, rasgado, jogado aos seus pés. Estava até brincando com o Mateus um tempo atrás, que ele estava conversando, tem uma discussão gospel aqui, teológica, falando sobre o falar em línguas. Eu falei assim, gente, que adianta você falar em línguas e você não ter... Olha, eu falo livro, gente. Glória a Deus, vamos batizados com fogo, glória a Deus. Mas olha, que adianta você falar em línguas se não tiver amor e um coração no altar de Deus? Não vale para nada, gente. Não vale para nada. Você só pode falar que um crente é cheio do Espírito Santo quando ele reconhece que ele é totalmente dependente desse Espírito, que ele é dependente de uma renovação constante para que possa caminhar em inteira santificação. Uma mudança de mente, como diz Romanos 12, 2, e não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas falam assim, o que Deus tem preparado para mim, meu irmão? Eu quero experimentar algo novo de Deus. Então se coloca a sua mente, o seu entendimento nas mãos do Espírito Santo. Busque por meio da palavra, intimidade com o Senhor no seu secreto, a entender qual é essa boa e perfeita vontade. Não fique titubeando, em dúvida, em dois senhores. Às vezes eu estou aqui no mundo, mas eu sou crente, mas eu estou aqui no mundo, eu estou igual o Raimundo, um pé aqui, outro ali. Tome uma postura, não vos conformeis, não tome forma. Isso, irmãos, eu falo porque o Espírito Santo falou comigo há uns anos atrás desse jeito. Falei assim, qual é que é, rapaz? Qual é que é a tua? Vamos rasgar, né? Eu e Deus, no meu particular, eu falei assim, ó, quando você vai tomar jeito,
ou vergonha na cara e se colocar diante da minha presença de forma íntegra. Não adianta você ficar na minha presença 50% aqui, 50% ali. Não adianta você ficar na minha presença 70% aqui e 30% ali. Não adianta você ficar na minha presença 90% comigo e 10% ali. Não adianta você ficar na minha presença 99,99999 aqui e 0,00001 ali. Eu quero você 100%, porque a minha entrega foi 100% e o meu agir em você vai ser 100%. Basta você abrir o seu coração e o seu entendimento para que isso possa ser transformado pela renovação do Espírito Santo. Isso é andar em santidade, irmão. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Romanos 1:4 fala: que diremos então? Continuaremos no pecado? Romanos 6, do 1 ao 4. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quando eu fiz esse estudo, essa palavra, irmãos, eu falei: Senhor, eu não quero falar, eu quero que a tua palavra fale comigo. Isso aí é o que eu falo, quando nós temos esse momento secreto. Quando eu fui orar a Deus, aí começa a vir. Eu falo: Deus, fala comigo. Estou aqui na sua presença, Senhor. Fala comigo para eu poder falar com a tua igreja. Mas primeiro fala para mim, para que eu possa me moldar cada vez mais. E o Senhor veio com essa palavra. E às vezes ali falamos assim: olha, irmão, às vezes eu pego aqui só porque quando eu vou lá pedir perdão, eu sinto uma presença, uma paz. Você precisa disso? Não. Mas se você viver em santidade, você vê que o poder da graça de Deus se aperfeiçoa. E você vê que Deus vai tirar você daquele momento raso, que vai te levar para um patamar maior. Se afundar no oceano do Espírito. Mergulhar de cabeça na vontade do Senhor. Você foi batizado, ou seja, você foi mergulhado em Deus. Você foi ressurgindo uma nova essência. E essa nova essência, Deus vai trabalhando. Eu quero falar para vocês, firme nisso daí, que nós cremos na inteira santificação. Cada vez mais nós temos um crescimento. Mas eu tropecei aqui. Tropeçou, levanta, sacode a poeira, ela volta por cima e deixa Deus te guiar. Não se desvie o olhar de Deus. A Bíblia fala que maldito é aquele que olha para trás quando pega no arado. Isso aí muitos falam que é pegar e largar a obra de Deus. Não é, irmãos. Não é. Quem trabalhou na roça, quem sabe como funciona um arado, sabe como que é. Paulo fala, prosseguindo, olhando para o alvo. E quando você está com o arado na mão, meu irmão, você está com o alvo. Estou seguindo em frente. Mas a partir do momento que você olha para trás, você perdeu o foco do alvo. Você se desvia do alvo. Você se desvia do caminho. O Senhor nos convida a continuar olhando para Ele, buscando a face dEle, como igreja amada. Vida de santidade. Verso 15 e 16 de Pedro fala: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos chamou para sermos santos, separados, exclusivos dele.
e que revelamos aos povos e testificamos dele. A nação de Israel, quando Deus chamou Abraão, falou: "Se tu uma bênção, e bendito será todas as nações, através da sua herança, da sua descendência." A verdade é que Deus tinha separado aquele povo para mostrar para o mundo o grande poder de Deus. E foi isso que Israel fez? Não foi isso que ele fez. Sabia da promessa, os sacerdotes dele proclamavam a santidade do Senhor, tanto na testa como na mão. Mas o que ocorreu com aquele povo? Se fechou em si. Se fechou em si, como uma nação escolhida de Deus. Se tivesse fechado em si e tivesse sido uma nação escolhida por Deus, glória a Deus. O problema é que eles não fizeram o que Deus mandou, não foram benditas para as outras nações, mas ele se corrompeu com as outras nações. O que tem corrompido a igreja hoje? O que tem desviado o foco da igreja hoje para uma vida de santidade? É uma vida de liberdade, falsa liberdade. Nós somos libertos em Cristo Jesus para sermos santos, povo eleito para Ele. Mas as pessoas têm confundido essa liberdade. Tem trazido, na verdade, não é uma liberdade, tem trazido um liberalismo para o pecado. O pecado tem se conformado dentro da igreja. Hoje se fala muito da questão sexual, de gênero dentro da igreja. Mas você quer ver uma coisa que é pecado, que deturpou um pouco, que nós temos que estar atentos, que está entrando aos poucos dentro da igreja? Deus não se agrada do divórcio. Tem pessoas se divorciando 1, 2, 3, 4 vezes e acham que isso é normal. Irmão, se você cometeu esse pecado, faça igual a eu. Peça perdão para Deus. Se casar de novo, seja fiel a essa mulher até o final da tua vida. Porque quando Cristo pegou aquela mulher em adultério, trouxeram para ele, pegou não, na verdade trouxeram para ele essa mulher que foi pega em adultério. Ele estava escrevendo na areia e os acusadores estavam falando para ela: ó, essa aqui é uma adúltera. O que vamos fazer? Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Nós somos acolhedores, exortadores, e a palavra exortador é aquele que ajuda a levantar e prosseguir a caminhada. Não é farisaísmo de ficar jogando pedra no pecado dos outros, mas sim é fazer a pessoa sair do pecado e caminhar com Cristo. Esse é o foco. E Jesus falou assim: olha, quem tem pecado, atire a pedra. Os acusadores só lançando a pedra no chão. Jesus olha para ela e fala assim: olha, filha, cadê os seus acusadores? Não estão aqui. Ué, eles não estão te condenando, muito menos eu. O duro tem pregador, pastor, que fica assim, ó, muito menos eu, e acaba a mensagem por aí. E esquece do primordial que Cristo falou. Agora você vai e não peques mais. Não peques mais. Mas nós sabemos que nós humanos somos homens de natureza ruim. E para você vencer o pecado, é só com o agir do Espírito Santo. É só através do novo nascimento, de uma nova essência na sua vida. É isso que eu vejo nesse texto. Em Ezequiel 36, 23 fala: revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, ao qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês. Quantas vezes nós profanamos a Deus, às vezes, irmãos, quando nós estávamos no mundo, com os nossos pecados. Até mesmo na igreja, com alguns tropeços. Mas Deus fala assim: olha, você profanou, vocês sujaram o meu nome, mas eles vão saber
todos vão saber que eu sou Deus. Que minha graça, a minha glória, a minha santidade vai ser revelada através de vocês. Você é agente de milagre, meu irmão. Você é reflexo de Cristo. Lembra que está escrito dos pequenos cristãos? Os cristãos são pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos na terra. As marcas, as feridas do Evangelho têm que estar sobre nós. Temos que estar pagando o preço dia após dia, por amor a Ele, a estar seguindo junto dEle e trilhando os passos dEle. Deus nos convida a andar com Ele lado a lado. Deus convida para que possamos ser moldados pelo Seu Espírito Santo, para que possamos refletir a glória de Cristo para este mundo. Qual é a nossa missão? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos à imagem de Cristo. Para você fazer discípulo de Cristo, você tem que ser discípulo de Cristo. Para você mostrar a imagem de Cristo, você tem que ser a imagem de Cristo. Mesmo com suas falhas e seus erros. Mostrando que é Deus que trabalha no operar e no agir. Como rios de águas vivas. Você sabe o que é rio de água viva, irmão? O que diz? O que fala sobre isso? Rios de água viva. É águas correntes. Águas purificadoras. Água de poço para o judeu é água morta. Água pesada. Mas o rio corrente vai purificando, vai restaurando, vai trazendo tudo novo, arrancando toda a sujeira para fora. Deixa fluir esse rio dentro de você, meu irmão. Deixa fluir esse rio dentro de você, minha irmã. Deixa o agir do Espírito Santo sobre a sua vida, te purificando e te levando cada vez mais para próximo do Pai, em santidade, em graça, em poder. Queremos poder na igreja, mas não queremos estar no leito do rio, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Queremos ficar lá no nosso pocinho, parado, pesado. Deixa Deus trabalhar em sua vida, meu querido. É linda a passagem de Deus. Verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Jesus nos aproximou de Deus de forma eterna, irmão. Eterna. Onde vivíamos uma vida de pecado e fomos regenerados pela salvação do seu sacrifício. O problema de hoje, irmãos, é o imediatismo da igreja. O problema de hoje é que deixamos de ter um Cristo Senhor para ter um Cristo servo. Aonde muitos pregam que você chega na igreja, que Deus vai ter que te dar um carro, vai ter que te dar uma casa, que vai mudar a tua vida, a tua história, você tem que ser bom da grana, e isto é pura mentira. A função de Cristo Jesus, que Ele veio à terra, foi para poder fazer a maior vontade do Pai, reorganizar a obra-prima de suas mãos. Foi reestruturar a imagem dele sobre a sua e sobre a minha vida. Este sangue, este é o Senhor, que te tirou, não apenas de você ter uma vida momentânea de gozo aqui na terra. Você que tem uma nova casa, você quer viver uma prosperidade enorme, e isso Cristo prometeu, sabe aonde, meus irmãos? Na cruz do Calvário,
quando formos morar com Ele em glória, porque a casa do meu Pai tem muitas moradas. As ruas são de ouro e de cristal, aonde você viverá na glória de Deus. É isso que Deus tem preparado para você e para mim. Mas para você estar lá, vida de santidade. Efésios 2:13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue. Quando eu falo que nada depende de nós, meus irmãos, tudo depende dele. Você vai entender que quando Cristo entregou seu Espírito, o véu do tabernáculo se rasgou. Sabe como? De alto a baixo. Porque se fosse de baixo para cima, podia falar que era operação de homens. Sendo que só para poder abrir aquela cortina, precisava de várias pessoas. Porque o trem era pesado, meu irmão. Imagina para rasgar aquilo, só no poder sobrenatural, que foi que Deus que fez partir aquilo lá pelo sangue de Cristo, para que você e eu tivéssemos acesso à sala do trono do Senhor. Você está entendendo que entrar em santidade é entrar no Santo dos Santos? E você entende o que era estar diante dessa glória? Porque se o sacerdote estivesse em pecado, ele era fulminado pelo seu pecado. Era necessário um ritual, uma lavagem, uma purificação. E hoje nós somos purificados por Cristo Jesus. Somos lavados pelo seu sangue e somos regenerados dia após dia pelo seu Santo Espírito. Você crê nisso, igreja? Aleluia! Vida de santidade, é isso que me alegra no meu Senhor, mostrando que não é nada meu, mas sim a obra operante dele em mim todos os dias. Em Hebreus 9, do 11 ao 15 diz: quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a sila de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quando a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. Aleluia! Você está entendendo a preciosidade que Deus tem nos dado através da sua palavra, meu irmão? O que é viver em santidade ao Senhor? É viver em total dependência do Senhor Jesus Cristo. Se antigamente o sangue de bode servia para cobrir pecados, o sangue de Cristo, ele não cobre pecado, ele limpa, ele tira o pecado. Por isso que você e eu podemos andar em santidade hoje. Aleluia! Mediante o nosso mediador. É Ele que intercede por nós. Jesus amado, precisa converter esse relógio aí. Vamos acabar aqui, gente. Verso 20 e 21 fala: Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu a glória, para que a fé, a esperança de vocês estejam em Deus. Jesus se manifestou desde a criação do mundo, revelando o plano redentor de Deus, e sem Ele nós não somos nada. Em João capítulo 1, 5 e 19, 14 disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Mas todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou em nós, cheio de graça e de verdade, e vivamos a sua glória, glória com o unigênito do Pai. E João 1:8, o João 15, do 1 ao 8 diz: eu sou a videira verdadeira, e o Pai o lavrador. Todo ramo estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vocês sejam limpos por causa da palavra, que é Jesus, Logos de Deus, que ele tem falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são o ramo. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançará no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecem em vocês. Pedirão o que quiserem e será feito. E nisso glorificado será o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. O Logos de Deus vivo, tudo para Ele, tudo por Ele e tudo por meio dEle. Jesus estava desde a fundação, desde a criação, e o fogo de vida que foi colocado em Adão foi o próprio Espírito de Deus sobre nós. E esse Espírito de Deus hoje está sobre nós, através da ressurreição de Cristo, porque foi necessário que Ele morresse, ressuscitasse, assuntasse ao Pai, para que você e eu tivéssemos o selo da promessa de Deus, esse selo que te leva à santidade. Se você não tiver em Deus, não tiver fruto, você será cortado e lançado fora. Mas às vezes, irmãos, mesmo você dando fruto, o Senhor nos limpa. Dói para limpar. Ele vai tirando pequenos galhos, para que possa nascer ramos mais fortes, com muito mais fruto, com muito mais vigor. O fruto do Espírito Santo. Por isso, meu querido, minha querida, às vezes as provas vêm, as lutas vêm, não é para te matar, mas sim para fortalecer sua fé, a sua esperança, e mostrar que o agir de Deus está te regenerando, para que você possa dar este fruto, o fruto de Deus. Como servos de Deus regenerados por Cristo, vivemos na dependência do Espírito Santo. Quero concluir com essa frase. Como servos de Deus, vivemos na dependência do Espírito Santo, que nos conduz uma vida de santidade, que não provém de nós mesmos, mas provém do trono de Deus, do plano perfeito, restaurador e redentor de Cristo Jesus. O homem por si mesmo, por sua natureza, não pode se salvar. Como falei sobre Abraão, como falei semana passada sobre Noé. Se você pegar as alianças que Deus fez com o homem sempre falhou. Mas quando ele veio, com sua natureza 100% homem e 100% Deus, ele conseguiu regenerar e restaurar as alianças quebradas. Ele conseguiu regenerar você e eu como filho amado. Filho, o sangue de Cristo nos deu autoridade para sermos filhos de Deus, como foi lido lá em João 1. Filhos de Deus. Hoje você não é mais criatura. Hoje você não é mais apenas
um servo de Deus. Você não é apenas nação santa, pelo sangue de Cristo no Calvário, você é filho. E um filho de Deus, como Deus é santo, somos santos. Somos santos. Não é obra sua, mas sempre de um Pai de amor. Somos regenerados. Somos lavados. Por isso que nós podemos falar, como Paulo falou, estou crucificado em Cristo. Hoje, não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. E Ele é santo, santo, santo. E é Ele que nos leva à santidade, à inteira santificação. Porque antigamente nós éramos inimigos de Deus, porque nós éramos amigos do mundo. Mas hoje, com essa purificação, somos filhos de Deus. Quero terminar, nosso horário já se foi. Só quero falar uma coisa, irmãos. Somos a igreja do Nazareno. Eu gosto do emblema antigo, que lá fala o nosso lema. E o nosso lema é, e continua sendo, santidade ao Senhor. Quem é santo aí? Fica de pé. Você pode agradecer ao Espírito Santo hoje, pelo poder que Ele tem te dado para vencer o pecado? Você tem alegria de falar para o Espírito Santo, obrigado, Jesus, pela sua graça que me alcançou. Obrigado, Espírito Santo, que eu quero andar em santidade e mostrar a sua luz para o mundo. Feche os seus olhos. Santo Deus, querido Pai, sabemos que nada é nosso, nada nos pertence, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Nem o fôlego de vida que nós temos podemos falar que é nosso, porque nós não temos noção de qual dia que vamos partir deste mundo para a glória. Às vezes queremos nos dominar, às vezes somos arrogantes, passamos cada plano para nossas vidas, mas esquecemos de deixar a sua vontade imperar sobre nós. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos ser cada vez mais regenerados pelo Seu Espírito Santo, para que possamos andar em santidade, uma vida de santidade que glorifique ao Senhor. Que venhamos ser sensíveis, Senhor, a ouvir a Sua voz, sensíveis, Senhor, a olhar pelos olhos da fé, o trono celestial, o único e vivo caminho, que é Cristo Jesus. Permanecemos em Ti, Senhor, para dar frutos, não frutos nossos, porque na verdade é obras da carne, só desagrada ao Senhor, mas os frutos que damos, Senhor, é fruto do Teu Espírito Santo, que nos restaura a mente, que nos faz nascer de novo, que faz nos olharmos para nós mesmos, examinando a nós mesmos, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, examinando a nós mesmos, Senhor, e vemos que a nossa natureza é corruptível, mas nós olhamos para o agir do Teu Espírito Santo, que nos transforma de meros pecadores a filhos santificados para a vontade do Pai, para a glória do Pai. E tudo que fazemos, Senhor, hoje, fazemos porque o Senhor nos alcançou primeiro. Alcançamos, Senhor, nós fomos pela Sua graça maravilhosa, uma graça que regenera, Senhor, que nos transforma e nos orienta a dia após dia a sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Que venhamos, Senhor, ter a humildade, meu Pai, de João Batista, falando, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça cada vez mais. Que minha carne seja mortificada cada vez mais, Senhor. E que eu venha a ser regenerado cada vez mais pelo Teu Espírito Santo. Que o fluir de Deus venha, meu Pai,
Flui sobre mim, meu Pai, como fonte de uma água viva, Senhor. Para que eu possa matar a sede daqueles que estão, meu Pai, perdidos nos seus delitos e seus pecados. Para que eu possa ser boca de Deus, um oásis do Senhor, meu Pai, levando vida em terra seca. E para isso, Senhor, precisamos do seu poder, meu Pai, para que possamos ser testemunhas vivas do poder regenerador que o Senhor tem feito em nós. Te agradecemos, Senhor, pela cruz do Calvário. Te agradecemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século, para que possamos viver a viva e eterna esperança em Cristo Jesus, até o dia final. Assim oramos de forma grata, para a honra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor, igreja. Vamos agradecer a presença do Adriano. Deus abençoe, viu, irmão? Venha sempre que puder, seja sempre bem-vindo aqui. Feche os olhos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a doce presença do Espírito Santo seja contigo e conosco e com todos agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.